meus bombones, coisas lindas do meu coração. Olha o esmalte, olha o esmalte. Hoje eu tô de esmalte clarinho, né? Energias boas, meus bombones. Então, pessoal, eu vou falar, gente, daquele lugar onde eu morei durante minha adolescência. E por que que eu chamo de buraco? Por que que eu chamo de buraco? Vocês vão entender por que eu chamo de buraco aquele lugar, olha. O meu sofrimento lá, gente, foi um sofrimento sem fim. Eu apanhei, eu levei pedrada, paulada, tudo isso, né, gente? Simplesmente por ser uma trans. Simplesmente por ser uma menina trans. Né? Me perseguiam na saída da escola, era toda aquela coisa, né? Era uma turminha de 3, 4 moleques de trás de mim, né? Minha mãe teve que ir várias vezes lá na escola, tudo menos mal que eu tinha a diretora que me defendia, a dona Ivonice, né? E era um inferno aquilo, era inferno, né? Incluso, claro, as pessoas que são minhas amigas, que ainda devem seguir vivendo aí, né? Como a Silvia, que é maravilhosa. A Silvia, a irmã da Sônia, que me defendeu da Solange, do pé grande da Solange. A Sônia, que morreu num acidente de carro, tadinha, né? Que eu fui lá, ela tava no caixão, toda vestida de noiva, que aquilo me impactou tanto, né? Que a minha mãe falou, você não vai ver lá a tua amiga Sônia? Vai lá, vai lá. E eu falei, por quê? O que aconteceu? Vai lá, vai lá. Ela não quis me falar, e eu fui lá, cheguei, encontrei tudo aquilo lá, né? Aquela casa assim, cheia de gente. Porque, gente, na minha época, eles velavam os corpos dentro das casas, gente. Não velava fora, gente. Era dentro das casas. Tinha que entrar dentro da casa, gente. Porque olha, toda a minha época, os corpos das pessoas foram veladas dentro da casa. Do meu avô foi dentro da casa. Eu me lembro perfeitamente, olha, do meu avô, eu acho que eu tinha 8 anos. Quando meu avô faleceu, 8 para 9 anos. Eu era uma criança. E tava aí meu avô, em cima da mesa. Ai, era um horror tudo aquilo. A minha época era um horror. Então, aí, olha o que aconteceu. Uma amiga minha sobrevoou Perus de helicóptero. Uma amiga minha, né? Ela sobrevoou Perus de helicóptero e viu lá de cima todo o Perus. E era um vulcão, uma espécie de vulcão com todas as casinhas enfiadas, assim, né? Aquele montão de casinha, toda enfiada, né? Era uma espécie de cratera, né? Uma espécie de cratera. Aí, no dia seguinte, ela falou, nossa, eu fui com o meu amigo de helicóptero, sobrevoei tudo, você não acredita, é um buraco. Eu falei, ela tinha razão, tinha toda a razão, né? Porque, claro, a minha ideia é de que aquilo era um círculo, olha o que vinha na minha cabeça, aquele era um círculo cheio de casa e tudo, com aquele inferno, daquela gente apoinha na vida. Aí eu falei, isso é um buraco, isso tem que ser um buraco, né? E quando essa minha amiga sobrevoou de helicóptero, viu que era uma cratera, com todas as casinhas enfiadas, falou, tem razão. Hoje eu não sei como tá aquilo deve ter expandido, eu não sei, né? Mas antes, na minha época, era uma espécie de vulcão, cratera, com todas as casinhas enfiadas, como é um buraco, gente. Então, por isso muitas vezes eu falo buraco, mas é com toda aquela coisa que me passou, toda aquela, sabe, aquele inferno que eu vivia, aquele inferno vivo que não tinha final. Era um inferno vivo, gente. Não tinha sossego para ir para a escola. Não tinha sossego para ir para o colégio. Não tinha sossego para trabalhar. Não tinha sossego para pegar um trem, gente. Olha, na época que eu fui pegar um trem, não, que eu fui trabalhar. Gente, eu tava trabalhando na Afrodite, que um homem vinha, sem mais, e deu um murro em mim. Meu Deus do céu, eu peguei a pasta que eu tava, voei na cara dele, ele caiu, veio de novo em cima de mim, eu dei outra pastada nele. Assim, me bater, gente, me bater. E eu não era muito alta, não, era baixinha. Sabe, eu derrubei ele 2 vezes, aí ele foi embora. Mas ele veio de soco pra cima de mim, sem mais. Eu tava indo trabalhar. Trabalhava na Afrodite, entrava às 10 da noite, saía às 6 da manhã, onde eu ganhava 40% de adicional noturno, era copeira no Afrodites Hotel. E olha, de verdade, depois fui trabalhar no Roma Palace também, de copeira, sabe, mas era um inferno. A minha vida era um verdadeiro inferno naquele lugar onde passei a minha infância e a minha adolescência. Claro, eu saí de Belo Horizonte com 2 aninhos. Talvez se eu tivesse seguido em Belo Horizonte, meu pai não tivesse ido viver com a minha avó naquela época, talvez não tinha passado nada dessas coisas, né? Mas passou. E é por isso que muitas vezes eu falo aquele buraco, justamente porque essa amiga minha sobrevoou aí em cima de helicóptero,
né? E viu uma cratera com todas as casas enfiadas dentro. Então ela falou, nossa, isso é um buraco, né? E eu antes já pensava que era um buraco, né? Então isso ficou na minha cabeça, né? Ficou na minha cabeça aquele buraco e era um buraco. Hoje talvez já é um buracão. Antes era um buraco, uma cratera com todas as casas enfiadas assim, como se fosse, sabe, na parede, as casas enfiadas na parede. Antes, agora deve ser um buracão, né? Não sei, porque aqui faz tanto tempo, né, gente? Faz 40 anos, mais de 40 anos, então aquilo deve ter expandido, né? Não sei. Não sei, nem me interessa muito, não. Porque, infelizmente, as minhas melhores amigas, que incluso se estivesse viva, a minha amiga Carla, a minha amiga Roberta, todas elas podiam, incluso, contar tudo que a gente viveu, tudo que a gente, sabe, entre as três juntas, né? Mas, infelizmente, não. Então, enterrada lá nesse cemitério de Perus, né? Está as duas lá, né? A Carla já tinha mudado os documentos dela atualmente há uns 10 anos atrás, ou 8 anos atrás, né? A Carla Tardelli, minha grande amiga. Agora, a Roberta ainda não tinha aquilo de trocar documento, né, tadinha? Então, tá com aquele nome, aquele infeliz daquele nome lá, né? Por isso que eu me nego a falar o nome da Roberta para ninguém ir lá procurar a tumba dela e tudo isso, né? Apesar que ela tá numa tumba familiar, né? Familiar, tá lá o pai dela, tá o irmão dela, que morreu num acidente de carro também, o pai do coração, tá a Roberta, e é muito triste, né? Muito triste, eu não gosto de cemitério por isso, porque, sabe, não gosto, nunca gostei, né? E a Carla, por uma parte, também tá enterrada aí, tadinha, que a Carla é mais velha que eu, né? Ela é do Paris Antigo, né? A Carla é da época de Marcia Mancusi, é da época de Jacqueline Welch, é da época... Bom, a gente tava na mesma época, mas a Carla é bem mais veterana, porque a Carla já estava em Paris, já tinha vindo de Paris, já tinha ido para Itália, já tinha ido por muitos lugares, né? A minha amiga Carla, né? Então tá lá. Mas se ela tivesse viva, Nossa Senhora, seria uns depoimentos maravilhosos do meu lado, né? Porque a gente era como irmã, né? Como irmã. Mas é isso, pessoal. Eu muitas vezes chamo aquele lugar de buraco, foi pelo meu sofrimento, a minha tristeza, aquelas pedras, gente, voava assim no meu cabelo, passava. Gente, eram pedras que se pegasse podia até abrir minha cabeça, né? Porque aí, naquele lugar, naquele buraco, era curioso porque nas calçadas eles punham areia, punham britas, punham tijolo, bloco, nas calçadas das casas. E do outro lado da calçada também. Então, não tinha calçada para andar, você tinha que andar pelo meio da rua. Na minha época não era proibido isso. Todas as casas que construía qualquer barraco lá, enchia de tijolo, brita. E a molecada aproveitava aquelas britas e tudo, até bloco eles pegavam para jogar em mim, gente. Os que me conheciam sabia que eu era trans. Então aquilo voava, gente. Aquilo voava, gente. Era brita que voava. Mas que uma sim acertou no braço, acertou nas costas, mas eu não podia nem sequer olhar para trás, porque eram em 5, eram em 6. O que eles vão fazer? Eles junta toda essa que te pica inteira, né? Ainda mais você. Eu era pequena, gente. Eu não tinha 1,78 m como eu tenho hoje. Hoje eu tenho 1,78 m. Mas na época eu tinha 1,5 m. Eu era baixinha. Eu não era alta, né? Não era alta, né? E a história desse lugar tem muita história aí tenebrosa, né? Eu não gosto muito de recordar esse lugar porque é um lugar que me fez sofrer, é um lugar que me fez triste, é um lugar que me judiaram, é um lugar que me tentaram fazer de tudo o pior, coisas ruins, sabe? Aí nesse lugar, até a arma de fogo apontaram para mim na minha cabeça. Foi um lugar tenebroso. Foi lugar tenebroso sim, por isso eu chamo de buraco, porque o que componia aquele buraco lá era só gente ruim e malvada, né? Hoje eu não sei. Hoje eu não sei. Segue sendo perigoso, porque, claro, aquele perigo que eu passei com a Popô e a Roberta lá em Franco da Rocha, que as meninas de Franco da Rocha conheceram a Roberta e tudo isso, né? Elas conheceram, claro, a Leca, a Nenê, a Mirtes, a Priscila, a Gigi, todas elas conheceram a Roberta, né? Que a Roberta foi no show delas, né? Então, olha, aquelas zonas são lugares, aquelas zonas como Francisco Murato, Franco da Rocha, Perus, são zonas muito perigosas, sim. Sim, 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 sim. Tem muita gente ruim lá, sim. Claro que tem. Tem gente que apronta coisas até, vamos, que Deus duvida. Então, eu nunca me arrependo de ter deixado aquele lugar. Jamais, jamais. E eu não vou falar bem de um lugar no qual eu sofri minha vida inteira, né? Porque, claro, eu passei a minha infância e a minha adolescência num lugar desse sofrendo. Claro. Agora, tem gente que fala, ai, ela fala mal do próprio lugar onde ela viveu. Toma vergonha na tua cara.
Toma vergonha na tua cara, porque se você tivesse vivido lá, seguramente, até publicava na primeira página do Diário Social que aquele lugar é o pior refúgio, subterfúgio do pior, né? E olha que eu ainda só chamo de buraco, mas tudo aquilo que eu sofri lá, Nossa Senhora, o que eu sofri naquele lugar não tá no gibi. A Roberta sofreu, eu sofri, a Carla sofreu, as três sofreram muito. A Carla, na padaria lá do centro de Perus, rindo dela, mexendo com ela, ela tirou a roupa, ficou pelada dentro da padaria, gritando: eu sou mulher, vocês me respeitam. Claro, ela já estava redesignada, porque a Carla fez a redesignação dela em Marrocos, porque era a via mais fácil de todas as trans fazer a redesignação mais rápida. A Tuca Rubirosa, a Carla, minha amiga, muitas delas correndo tudo para Marrocos, porque era a via mais fácil, né, e mais barata para fazer a redesignação, para conseguir ao menos trocar o nome, né? E, pô, sexo feminino, porque já tinha feito a redesignação, mas só que era aquela coisa. Aí podia fazer, mas no Brasil era complicado trocar os nomes, não dava, a não ser que fosse falso, como fez a dona Vilma. Sabe, tinha que ser falso, porque não dava, a lei não aprovava a gente trocar de nome na época, não? Então elas foram tudo por via rápida, fazendo a cirurgia rapidamente em Marrocos, e mesmo chegando no Brasil, confirmando que elas tinham a redesignação feita, não trocava a documentação. Se até a Roberta Close, ela ficou dando volta para conseguir isso com advogado, pagando muito dinheiro. Era complicado, a gente não conseguia. E hoje é a coisa mais fácil do mundo as meninas trocar de nome. Antes, Nossa Senhora, isso era um sonho pra gente, um sonho, um delírio. Não existia essa forma, a lei não dava, a lei não deixava. Então, por isso que eu falo, Perus é um buraco, né? Mas eu falo com toda a minha razão. E quando eu falo, gente, aquela coisa, né? Sai da tua alma, sai de dentro, né? Olha, para você realmente falar e sentir na tua alma, você tem que ter vivido, né? Então, todas as coisas que eu falo, eu vivi. Então, sai da minha alma, sai de dentro da minha alma, sabe? Eu muitas vezes, não é questão de que eu tô ofendendo o lugar onde eu vivi. Não é ofender, não, é falar a realidade. É falar a realidade. Aquilo é um buraco. É um buraco. Aonde me maltrataram, aonde me fizeram de tudo, aonde me deram pancada, aonde me deram ofetada, aonde me passava a mão, aonde me perturbava na porta da escola, aonde 4, 5 me esperava, minha mãe tinha que ir lá, porque senão eles iam. A parte queria tirar minha roupa. Queria tirar minha roupa. Claro, a diretora expulsou 5 porque queria tirar a roupa minha. Pra quê? Pra fazer maldade comigo. Queria tirar minha roupa. Me prensaram lá dentro do banheiro da escola, 5 moleque. E quem salvou foi a diretora. Eu sofri muito, gente. Como que eu vou falar que aquele lugar foi maravilhoso? Eu não posso falar isso. Claro, e tem muita testemunha que ainda vivem aí, que me conhecem e sabem do que eu passei. E presenciaram. Tem muitas vizinhas que incluso falam, nossa, me escrevem, nossa, eu lembro, eu presenciei esse sofrimento teu, que triste era tudo naquela época. Para vocês verem, gente, o meu sofrimento foi interminável. Só terminou mesmo quando eu fui embora daquele lugar. Aí foi aonde eu fui a pessoa mais feliz do mundo. Eu pude ser quem eu sou, eu pude viver em paz, eu pude ser respeitada, eu pude, sabe, viver a minha vida. E é isso, meus bombones, isso é o que eu tenho para falar de Perus, né? Que muita gente aí fala, olha, ela fala tão mal do lugar onde ela viveu. Toma vergonha na tua cara. Se você não gosta de falar mal, vai lá viver você lá, vai lá, beija quando você chegar lá, desce assim naquela estação do trem e beija o chão com todo o teu nacionalismo, falando, ai, bem-vinda, Perus, ai, essa terra, como se fosse a cidade de esmeraldas da Dorothy e o cachorrinho, né, do Mágico de Oz. Vai lá, bonita, bonito, vai lá, faz um glamour a Perus. Porque é bem da tua laia mesmo, né? É aquela coisa, né? Se eu gosto do azul e outro do vermelho, a gente não vai brigar por cor, mas vai lá glorificar essa cidade maravilhosa que você tanto ama. Vai lá, né? Vai lá. Porque desde logo, boa coisa que eu vivi lá, eu não vivi nada bom lá, não existiu nada bom pra mim lá. Não, desde o meu sofrimento de criança lá, que a minha avó fazia impossível a vida da minha mãe, até, vamos, que eu comecei a dar os primeiros passos no primeiro ano da escola com 7 anos sofrendo,
Até o dia que fui embora daquele inferno. Eu já tinha mais de 20 anos. Assim que isso é o que eu tinha pra falar daquele lugar, tá, meus bombones? Beijo e cheiro pra todos vocês. Fiquem com Deus. E vamos pra nossa live que também tem vídeo mais aí que a gente tem que fazer. A gente tem que contar mesmo. Tem que falar mesmo. É aquela coisa. Falar não é proibido, não. Mas sempre a verdade. Fala a verdade. Porque a verdade vai doer em muitas pessoas. Ai, como vai doer? Em muitas pessoas vai doer a verdade. E é assim, tá, meus anjos? Beijo, cheiro. Amo vocês. Mua.